hoje eu quero falar sobre essa sabedoria que a gente precisa para cumprir a nossa missão de vida. Essa sabedoria que a gente precisa para dar sentido à nossa vida. Dar sentido à nossa vida. A gente vai se deparar com o rei Salomão, o sábio Salomão, escrevendo os livros, né, Provérbios e Eclesiastes. E principalmente no livro de Eclesiastes, ele chama muita atenção essa vida, e ele usa a expressão, pode ser que você não tenha muita intimidade, conhecimento da palavra de Deus, mas não tem problema, eu vou lhe ajudar. No livro de Eclesiastes, ele usa muito a expressão vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, e ele fala, e ele termina vaidade, isso aqui é vaidade, a vida é vaidade, conquistar é vaidade. Por que ele chama, às vezes, conquista, às vezes ele chama a vida, vaidade? Por quê? Porque ele chama, quando ele fala sobre vaidade, ele está falando de esse sopro, essa vida sem sentido, essa vida inútil. E aí ele dá o caminho para a gente ter uma vida que faça sentido. E aí ele começa ali no livro de Eclesiastes, vale a pena você ler, a partir dos capítulos 10, 11, né, e ele termina o livro de Eclesiastes dando dicas para a gente ter essa sabedoria que me faz com que a gente possa viver a nossa missão de vida, possa fazer sentido a nossa vida. E essa sabedoria, a gente vai ver, ela vai nos livrar do orgulho. Essa sabedoria, para a gente cumprir a nossa missão de vida, a gente precisa de sabedoria para ela arrancar da gente o orgulho, arrancar da gente a negligência, arrancar da gente o descontentamento e fazer com que a gente viva a lei de ouro, ou seja, temer a Deus e seguir os seus mandamentos, ou seja, tirar a gente da frieza espiritual. Então hoje a gente vai estar caminhando nessa sabedoria que vai arrancar o orgulho, essa sabedoria que vai nos fazer diligentes, essa sabedoria que vai nos fortalecer, nos dando alegria, essa sabedoria que vai nos levar a temer a Deus, né? O princípio da sabedoria é temer a Deus e seguir os seus mandamentos. Então, como viver essa sabedoria, entender o sentido da vida? Tenha um coração generoso em um mundo egoísta. Salomão, ele vai demonstrar isso no livro de Provérbios, né? E no livro de Eclesiastes, generosidade. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 2, ele diz assim: reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Salomão era generoso, não é porque ele era rico, porque ele já tinha o coração generoso. Gente, não sei se você sabe sobre a história de Salomão. A história de Salomão. Como é que tudo começou? No livro de 1 Reis, eu quero chamar a atenção, no livro de 1 Reis, no verso 3, 1 Reis, capítulo 3, tá certo? E no capítulo 3, verso 3, me ajuda o pessoal da mídia aí, 1 Reis. Então, Salomão era generoso. Salomão sabia que sentido da vida era sobre generosidade. Olha esse texto aqui, diz assim, Salomão, o verso 3, por favor, o verso 3, 1 Reis 3, 3, obrigado. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. No verso 4, e oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. Verso 4, o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer o sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado. 5, e ofereceu naquele altar, o que, gente? E no verso 4, no verso 5, em Gibeon apareceu o Senhor e disse: o que é que você quer? Eu acho que vocês entenderam? Salomão, ele sabia que o segredo da sabedoria era ter um coração generoso.
Acho que algumas pessoas entenderam. Gente, foi justamente quando ele oferecia que Deus disse assim: para essa pessoa eu posso confiar dar. Essa pessoa não retém. Essa pessoa não retém. Essa pessoa não quer para si. Essa pessoa não quer para si. E Deus chega para Salomão e diz assim: Salomão, eu posso confiar, dar através de você, porque você não quer para você mesmo. E Deus diz assim: pede o que você quiser. E o que é que Salomão pediu, gente? E o que foi o pedido de sabedoria? Ele disse assim: Senhor, dá-me um coração, para que eu possa discernir a vida e julgar esse povo. Ele pediu sobre pessoas. Dá-me um coração para eu discernir entre o bem e o mal, para que eu possa julgar essas pessoas. Ele não pediu para si, gente. Ele não pediu para si. A minha pergunta para você, se eu quero sentido de vida, se eu quero missão de vida, a minha pergunta, eu e você, nós vamos precisar dessa sabedoria de Deus, essa sabedoria de Deus que vai entrar no meu coração, e a gente vai ter. Deus vai nos dar mais, Deus vai colocar a gente em lugares altos, mas não tem a ver conosco, tem a ver com vidas, tem a ver com as pessoas. Salomão ensina para mim e para você, se eu e você, nós queremos cumprir a nossa missão de vida, escuta aqui, se a gente quer cumprir a nossa missão de vida, se a gente quer fazer com que a nossa vida faça sentido, ele diz, eu preciso ter um coração generoso. Eu preciso ter um coração generoso. Estou aqui com meu sobrinho, ontem a gente estava tomando um café lá em casa, foi isso que a gente estava falando, não era, Rodolfo? A gente estava falando justamente isso, gente, como nós precisamos abrir os nossos olhos, como a gente precisa de Deus, como a gente precisa de transformação no nosso coração, como a gente precisa dessa operação de Deus na minha vida e na sua vida, como a gente precisa ser transformado, porque o mundo cada vez mais é sobre o que tenha, cada vez mais sobre retenha, cada vez mais sobre acumule, cada vez mais cresça, cada vez mais você apareça, cada vez mais é sobre o ser humano. Mas Salomão diz totalmente o contrário. Se a gente quer a nossa missão de vida, se a gente quer viver sentido de vida, eu vou precisar desse trabalhar de Deus na minha vida, eu vou precisar dessa operação de Deus na minha vida, eu vou precisar de um coração completamente livre de pensar sobre mim, de investir sobre a minha vida, de pensar sobre mim, de pensar nas outras pessoas. É errado pensar em mim? Não. É errado investir na minha vida? Não. Mas só sobre mim, Salomão diz o seguinte: ei, reparte, dá de manhã, dá de tarde, lança o teu pão, ajuda a pessoa, seja generoso. Deus diz que o generoso vai prosperar. A gente dá glória a Deus, o generoso vai prosperar, glória a Deus, amém. Mas a minha pergunta é: você já é generoso? Você já exerce generosidade? Porque hoje, eu e você, nós precisamos dessa sabedoria para arrancar da nossa vida o orgulho. Gente que tem sentido de vida, gente que cumpre missão de vida, gente que faz diferença nessa terra, é gente que pensa nos outros, é transformado por Deus. Eu e você, a gente precisa. A notícia que eu tenho para você é que, uma coisa, primeira definição de generosidade, anote aí: generosidade é colocar o amor em prática. Segunda coisa que você precisa saber de generosidade: generosidade não se faz com aquilo que a gente tem, generosidade se faz com aquilo que a gente é. Se eu for esperar ter para ser generoso,
Às vezes eu vou ser generoso e às vezes eu vou parar de ser generoso. Concorda, gente? Se eu for esperar, mas generosidade não se faz com aquilo que a gente tem, generosidade faz com aquilo que a gente é. E o que é? Eu vou explicar para vocês na prática. Às vezes eu não tenho dinheiro no bolso, às vezes eu não tenho um cartão de crédito, às vezes eu não tenho recurso, mas todos nós somos ricos. Porque às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um abraço para dar, eu tenho uma boca para falar, tem pessoas carentes de amizades, tem pessoas carentes de um conselho, tem pessoas carentes de serem ouvidas, tem pessoas carentes, gente. Eu posso não ter o dinheiro para dar, mas eu posso falar, eu posso abraçar, eu posso encorajar, eu posso ser um instrumento de paz. Você interno. E aí nas unidades prisionais, como ser generoso? Você não tem dinheiro aí. Como é que eu sou generoso, pastor, aqui nas unidades prisionais? Generosidade não é aquilo que a gente tem, generosidade a gente faz com aquilo que a gente é. Você não tem o dinheiro, mas tem uma palavra. Você hoje está assistindo um culto, entrega a tua vida para Jesus, deixa Deus mudar o teu coração, e seja um instrumento de paz dentro da sua cela. Se as pessoas querem fazer confusão, você diz assim: não vou deixar você entrar nessa. Quando você ajuda uma pessoa a fazer com que essa pessoa seja uma pessoa melhor em Deus, você está sendo generoso. Ore pela pessoa, ensine sobre a Bíblia, ensine aquilo que você era lá, ensine aquilo que você quer ser daqui para frente. Generosidade não se faz com aquilo que a gente tem, mas com aquilo que a gente é. Gente, eu louvo a Deus pela generosidade dessa igreja. O número de líderes que durante a semana investem a sua vida no GC, tira o seu tempo. Por quê? Porque simplesmente amam, porque enxergam pessoas. Ei, gente, que coisa linda acontece no nosso Instituto Vida Videira. Quantas famílias sendo edificadas, quantas famílias sendo abençoadas. A gente tem ali, várias roupas estão sendo ali vendidas. Toda a arrecadação é para as obras ali do Instituto Vida Videira. Gente, que trabalho lindo, pessoas investindo na vida de milhares, Nós temos aí mais de 1.000 internos por domingo assistindo o culto. Fruto de generosidade. Gente que investe o seu tempo, o pessoal toca aqui, leva a gente a adorar a Deus. Quer que eles ganham muita coisa. Ganha você se conectando com Deus, ganha ver você se alegrando em Deus, ver você adorando em Deus. O generoso sempre vai enxergar uma maneira de fazer o bem para as pessoas. Ei, gente, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Eu necessito de sabedoria. Porque esse lugar onde você está, essa empresa que você dirige, esse cargo que você exerce, esse lugar onde você está, eu e você, a gente vai precisar de sabedoria. Deus, me dá um coração generoso, porque generosidade me leva a cumprir a minha missão de vida. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A segunda coisa que eu e você nós precisamos, a gente precisa de sabedoria, essa sabedoria arrancar o orgulho e nos tornar pessoas generosas, mas a gente também precisa da sabedoria de Deus para a gente ser diligente. Seja diligente em um mundo que espera tudo pronto. Seja diligente, gente. Seja diligente em um mundo que espera tudo pronto. Salomão diz o seguinte no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 6. Eclesiastes 11, 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Sobre diligência, Provérbios 12, 2. Diz assim: o bem precioso do homem é ser diligente. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos.
Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Se a gente quer cumprir a nossa missão de vida, se a gente quer cumprir a nossa missão de vida, a gente vai precisar ser diligente. E o que é ser diligente? Gente, é muito importante isso. É muita informação para você hoje, vai ser informação de Deus, coisa que vai transformar a sua vida. O que é ser diligente? É receber de Deus. Escute aí. O que é ser diligente? É receber de Deus a capacidade de saber o que precisa ser feito, como precisa ser feito, quando precisa ser feito, e a melhor forma, a forma excelente para se fazer. Para eu cumprir minha missão de vida, eu preciso ser generoso. Mas para cumprir a minha missão de vida, eu preciso receber de Deus. O que eu preciso fazer? Quando eu preciso fazer? Como eu preciso fazer? E fazer de forma excelente. Quem sabe, você está dizendo, pastor, eu gosto de fazer tudo com excelência. A minha pergunta é, mas Deus está dizendo que é isso que você tem que fazer? Porque eu posso estar fazendo excelente uma coisa, sendo eficiente naquilo que eu faço, e não é isso que é o que Deus quer que você faça. Gente, se tem algo, você há de convir comigo, você há de concordar comigo, se tem algo importante na vida, se chama tempo. É ou não é? Tempo é algo importantíssimo. O diligente, ele respeita o tempo, ele aproveita o tempo e ele desfruta do tempo. Para mim, se tempo fosse uma divindade, se tempo fosse uma divindade, ele seria semideus, porque tempo não tem olhos, mas revela, não tem boca, mas fala, não tem mãos, mas constrói e destrói. Tem coisa que você diz assim, o tempo vai mostrar, o tempo revela, o tempo não tem olhos, o tempo não tem mãos, mas o diligente sabe aproveitar o tempo. E aí, a gente precisa dessa sabedoria para arrancar da nossa vida o orgulho, porque gente sábia é gente generosa, mas gente sábia é gente diligente, e eu preciso saber fazer duas coisas, gente, duas coisas. Eu preciso saber de Deus, o que é que eu preciso para o meu meio de vida, e o que é que eu preciso para a minha missão de vida. Meio de vida paga conta, meio de vida paga boleto, meio de vida cumpre, realiza alguns desejos, mas meio de vida jamais paga a tua missão de vida. Se a gente não tiver sabedoria, a gente vai investir demais no nosso meio de vida, achando que é a nossa missão de vida. Salomão nos leva, através da sabedoria de Deus, dizer o seguinte: ei, para quem tem missão de vida, escuta isso aqui, gente, para quem tem missão de vida, Deus providencia o meio de vida. Eu vou repetir novamente. Para quem tem missão de vida, Deus providencia o meio de vida. E aí entra a sabedoria de Deus para me levar o que é que eu preciso fazer aqui, o que é que eu preciso fazer nessa terra, o que é que eu preciso fazer naquilo que Deus diz. Essa empresa, esse lugar, essa faculdade, esse concurso, esse recurso, essa influência, esses dons, esses talentos. Ei, Deus, me dá sabedoria para eu usar isso aqui e me ajudar no meu meio de vida, e me dar prosperidade e me ajudar para o quê? Para que cada vez mais eu cumpra a minha missão de vida. Uma das coisas que me ajudou muito a ver meio de vida e missão de vida
Foi uma entrevista que eu vi do Bono Vox, aquele líder da banda U2. Ele conversando um dia, ele dizendo o seguinte: as pessoas acham que o meu chamado, que a minha missão de vida é ser cantor. Ele disse: não, meu chamado não é ser cantor, meu chamado não é ser popstar, a minha missão de vida é Mateus 25. A minha missão de vida é tirar a pobreza do mundo. Eu fui chamado, eu nasci para tirar a pobreza do mundo. Eu quero levar água, eu quero levar roupa, eu quero tirar a pobreza do mundo. A minha missão de vida é ser um canal de Deus para tirar a pobreza do mundo. Agora, Deus me deu um meio de vida, um dom de fazer música, um dom de cantar, um dom. E esse meu meio de vida me ajuda a cumprir a minha missão de vida. Mas a minha missão de vida é muito maior do que o meu meio de vida. Gente, eu não sei você, mas eu preciso de sabedoria para andar nesses dois terrenos. Eu preciso de sabedoria de Deus. Eu preciso dessa capacidade de Deus para respeitar o tempo, para entender o tempo, para não perder tempo, para eu valorizar as pequenas coisas, valorizar o trabalho, valorizar o conhecimento, valorizar a faculdade, valorizar as pequenas coisas. Mas eu preciso de sabedoria de Deus, que não é sobre isso. A minha vida é sobre outra coisa. Salomão diz que eu preciso de sabedoria para ser generoso. Eu preciso de sabedoria para ser diligente. Mas também eu preciso de sabedoria para ser alegre. Alegre, você vai entender. Eclesiastes capítulo 11, verso 8, diz assim: por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. E eu quero ler um outro texto. Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13. Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13. Vocês estão comigo, gente? Até aqui está sendo bom? Vamos lá, Filipenses capítulo 4. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Paulo escreve o livro de Filipenses, ele está preso. Ele não está numa situação muito confortável. Mas ele diz uma coisa interessante, diz assim: não estou dizendo isto, né? O que é que ele está se referindo? De uma oferta que ele recebeu, de uma ajuda que ele recebeu, e ele está agradecendo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi, diga comigo, gente, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Que circunstância? Ele fala: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi, diga comigo mais uma vez. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer, o que, gente? Toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele termina: tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente cita esse texto, pode ser que você esteja visitando, não conheça muito a Bíblia, mas esse é um texto muito conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente não tem noção da profundidade, do contexto desse texto. Gente, nós precisamos de sabedoria para arrancar o orgulho. O generoso prospera, o generoso cumpre a sua missão de vida. A gente precisa dessa sabedoria para a gente ser diligente no nosso meio de vida, ser diligente com o tempo, ser diligente com tudo que vem nas nossas mãos, ser diligente, ser próspero, com propósito, para cumprir a nossa missão de vida que é maior, diligência para a gente cumprir a nossa missão de vida. Ei, a gente precisa de sabedoria para a gente se blindar com a alegria de Deus na nossa vida. E aí eu quero usar esse texto, um verbo que o apóstolo Paulo usa, o verbo aprender. Você pode repetir comigo, gente? Aprender. Não esquece disso. Abre o teu coração, aprende. Isso aqui é uma riqueza para a tua vida.
Paulo diz duas coisas com o verbo aprender. Essa primeira coisa é uma sabedoria que vem de Deus. Eu aprendi a me adaptar. Você pode repetir? Aprendi o que, gente? Todo mundo, eu aprendi o que, gente? A me adaptar. Para cumprir a minha missão de vida, que é muito maior, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Pandemia! Eu vou me adaptar. Vou dar meu jeito. Vou reinventar. Porque a minha missão de vida é muito maior. Eu vou ter que ter sabedoria de Deus a me adaptar ao quê? Numa circunstância chamada pandemia. Eu aprendi a me adaptar. Paulo diz. E eu e você, a gente precisa dessa sabedoria de Deus. Ei, gente, você precisa de sabedoria de Deus. A tua missão de vida é muito maior. Nada pode atrapalhar a tua missão de vida. Você precisa de Deus para se adaptar a determinadas situações. Salomão diz que eu preciso aproveitar a vida, mas eu preciso me lembrar que os dias maus são muitos. Jesus jamais disse que a vida seria moleza. Evangelho de Jesus, que leva a pessoa a achar que tudo é moleza. Eu não sei o que está acontecendo. Antes de ser crente eu era tão feliz. Mentira. Antes de ser crente dava tudo certo. Eu não sei o que aconteceu comigo. Nunca deu certo. É o cão querendo atrapalhar a tua vida. Ai, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Foi só entregar minha vida para Jesus. O negócio vem tudo errado. Mentira. É a realidade da vida. Dificuldade é para todo mundo. Salomão diz que tem coisa boa, tem coisa ruim que acontece com o justo, tem coisa ruim que acontece com pessoas boas. Tem coisa na minha vida e na sua vida, não é porque a gente é bom ou ruim, são as coisas da vida. Acontece, gente. Paulo diz assim: mas eu aprendi a me adaptar. Eu sei estar empregado, mas também eu sei estar desempregado. Eu sei viver sem ter. Gente, será que não é isso que você veio buscar de Deus hoje? Será que não é essa a resposta que você veio buscar de Deus hoje? Deus, o que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo com a minha vida? E o Espírito Santo está dizendo: filho, se adapta a uma nova realidade de vida. Se adapta. Você tem que se virar. Tem que dar teu jeito. Vem cá. Tu tinha carro, tu tinha emprego, tu tinha não sei o quê. Hoje está desempregado. Vende o carro, anda a pé. Porque missão de vida, meio de vida é sobre terra. A tua missão de vida é eternidade. Não deixa que nada atrapalhe a tua eternidade. Dá o jeito. Pastor, o senhor fala porque o senhor nunca passou. Você não sabe a minha vida. O problema é que as pessoas olham o resultado da nossa vida, mas não querem pagar a jornada da nossa vida. Meu amigo, eu sei valorizar aonde eu cheguei, mas eu já passei por muita coisa, eu e a Nenê. Mas tinha uma coisa que a gente tinha, uma coisa que a nossa casa sempre teve, uma coisa que eu e a Nenê a gente sempre teve. A gente disse assim: pai, nós vamos dar o nosso jeito, nós vamos dar o nosso jeito, nós vamos dar o nosso jeito, nós vamos dar o nosso jeito. Eu fui demitido, gente. Ganhava muito bem. Um dia fui demitido, tive que recomeçar tudo. Passei por uma dificuldade financeira tão grande, tão grande, tão grande, que o meu sapato eu andava tanto que o meu sapato furou. Aí eu botei um papelão nele. Aí um dia estava andando tanto que eu vi meus dedos, meu coisa molhado. Quando eu olhei, o sapato estava furado, começou a entrar água.
Eu tive que levar neném, era eu, neném e 2 meninos de moto. A moto era tão velha, tão velha, tão velha, tão velha, que eu fui tentar ajeitar. Tinha tanta multa, tanta multa, tanta multa, tanta multa, tanta multa, que era mais multa do que o valor da moto. Pastor, como é que você deixou chegar a isso? Não, porque um tio meu me emprestou. Passei dificuldade. E eu não podia perder essa moto um dia. Eu vou confessar um pecado, gente. Não bota isso na internet, pelo amor de Deus. Corta aí, corta. Um dia eu estava tão desesperado, que eu via a neném de moto, aí tinha uns policiais parados ali. Eu disse: neném, pelo amor de Deus, bota a mão na moto, na placa da moto. Amor, bota a mão na placa da moto. Se pararem a nossa moto, a gente vai de casa a pé. Bota a mão na placa da moto. A bichinha pecou comigo, né? Pelo amor de Deus, não vão fazer isso. Isso é erro, isso é pecado. Dê o seu jeito. Mas Deus sabe, gente. Deus sabe que havia alegria no nosso coração, havia paz no nosso coração. A gente não deixava de ir para a igreja, a gente não deixava de servir a Deus, a gente não deixava de estar dentro da igreja. A gente era voluntário, a gente nunca perdeu um culto. Porque Paulo diz uma coisa: eu aprendi a me adaptar, mas eu aprendi o segredo de ser feliz. Sabe qual era o segredo? O segredo de ser feliz, gente? Do apóstolo Paulo. Livro de Colossenses, de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. O que é que ele fala, gente? Alegre-se sempre aonde quem, gente? Alegre-se aonde, gente? No Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Verso 5. Aí ele diz qual é o segredo de ser feliz. Verso 5. Filipenses 4, 5. Seja a vossa amabilidade de vocês conhecida por todo, perto está o Senhor. E o 6. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com. Sabe qual é o segredo de ser feliz em Deus? Ser grato. Ser grato, gente. Shakespeare diz o seguinte: a gente se alegra pouco com o muito que a gente tem, e se entristece muito com o pouco que nos falta. Se alegra, se entristece muito com muito que a gente tem. Se entristece. Não se alegra com muito que a gente tem. E fica muito triste com o pouco que nos falta. Vou falar uma coisa, meu irmão, para a nossa missão de vida: a gente precisa se alegrar em Deus. A gente precisa ser completo em Deus. A alegria não é um sentimento somente. A alegria é uma posição. A alegria é uma decisão. Ser alegre, a gente aprende com Deus. Ser alegre, deixa eu te falar uma coisa. E aí Salomão termina com a lei de ouro. Qual é a lei de ouro, gente? Que nos ajuda nessa alegria: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ser sábio. Ele chega ao final da vida dele e diz assim: sabe qual é o final da vida? É temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Deixa eu ler para vocês. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 só. De tudo. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão.
E aqui ele no final do livro dele, ele já falou de tudo, já falou de sabedoria, já falou de tudo. Aqui está: tema a Deus e obedeça seus mandamentos. Porque isso é o que, gente? Isso é o que, gente? Isso é o que, gente? É o essencial para o homem. Em outras palavras, isso é o dever de todo ser humano. Gente, não negocie sua intimidade com Deus. Não negocie o seu relacionamento com Deus. Não negocie sua chamada com Deus. Seja sábio, seja diligente. Perceba que existe uma diferença grande entre meio de vida e missão de vida. Ei, seja sábio, seja generoso, onde você estiver. Seja sábio e se encha de Deus, e se prepare para os momentos difíceis, se prepare para os dias maus, se prepare para os dias das trevas, se prepare para os embates da vida. Se proteja com a alegria do Senhor. É a lei de ouro. Ei, seja sábio, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Leva a Deus a sério. Leva a palavra de Deus a sério. Se Ele diz para você fazer, faça. Se Ele fala para você obedecer, obedeça. Se Ele fala para você praticar, pratique. Se Ele diz para você não fazer, não faça. Confie, pratique. Ei, leve a Deus a sério. Esse é o dever de todo homem. E aí você vai ser uma mulher feliz, uma mulher sábia. Você vai ser um jovem, um adolescente sábio, um homem sábio, uma pessoa sábia. E a gente vai chegar ao que realmente nós fomos, a nossa proposta de vida, a nossa eternidade.